deu certo, que nós gostaríamos de uma nova oportunidade. Quantas coisas nós oramos e não recebemos na totalidade, e nós gostaríamos de uma nova oportunidade. Quantas pessoas nós deixamos de tocar e nós precisaríamos de uma nova oportunidade. Quantas coisas eu gostaria de fazer diferente, mas não o fiz porque não tive uma nova oportunidade. Quero te dizer que em Cristo Jesus sempre há uma segunda chance. Em Cristo Jesus sempre vai haver o segundo toque da unção de Deus. Sempre. Eu posso errar como homem, você pode errar como homem, como mulher, mas assim mesmo, quando o nosso coração se volta para Deus, nós temos a segunda oportunidade em Deus. Nós temos a segunda chance em Deus. E Ele nos mostra isso na Bíblia, Ele sendo Deus, Ele sendo todo-poderoso, Ele sendo o Senhor dos senhores, Ele mesmo agiu de uma forma onde houve uma segunda tentativa, uma segunda oportunidade para uma pessoa. E essa pessoa estava diante de Jesus, que tem todo o poder, que nele está investido de toda a glória de Deus, e dele emana todo o poder de Deus. Ele mesmo age pela segunda vez para que uma pessoa tenha mais uma oportunidade para que as coisas deem certo. Mais um milagre, mais uma chance, mais um toque de Jesus para que as coisas deem certo na nossa vida, para que o milagre possa acontecer na nossa vida. Quantas vezes nós oramos e aquilo não aconteceu como nós gostaríamos que acontecesse e deixamos de lado aquela oração, aquela nossa petição? Quantas vezes deixamos de lado porque não aconteceu como nós esperávamos que fosse? Ou vamos simplificar, quantas vezes nós recebemos uma bênção que ela não foi na totalidade daquilo que a própria palavra fala ou nós esperávamos que fosse, e a gente desistiu? Mas teve um caso dentro da Bíblia que Jesus mostra que o segundo toque, que a segunda unção, ele realiza ou complementa o milagre que nós estamos esperando na nossa vida, aquilo que nós estamos desejando, aquilo que nós queremos. Abre a tua Bíblia em Marcos capítulo 8. E às vezes não temos a noção daquilo que estamos fazendo, ou vou colocar diferente, do prejuízo que estamos trazendo para a nossa própria vida. Quantas vezes Jesus falou conosco e nós trouxemos o prejuízo para dentro da nossa casa? Quantas vezes trouxemos o prejuízo para a nossa vida porque nós não escutamos a voz do Senhor? Marcos capítulo 8. Acharam aí Marcos 8? Marquinhos capítulo 8. Vamos lá, verso 22. Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia
E ali aplicou-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Aleluia. Soberano, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, na tua presença estamos, e nós nessa noite queremos o segundo toque da tua unção, Senhor. Queremos uma segunda oportunidade, Deus, para que as coisas possam tomar um outro curso, Senhor. Derrama da tua graça, do teu poder, mas acima de tudo, Senhor, queremos caminhar em obediência à tua voz, à tua palavra. Derrama da tua unção sobre cada um aqui nesta noite, da tua graça sobre cada um, e que a tua misericórdia, a tua bondade esteja sobre as nossas vidas. Nós te damos todo louvor, toda honra e toda glória. Amém, amém e amém. Pode te assentar. Tem um hino aí que ele cantou, o Renan puxou ali. Acho que para que eu mais eu esqueço, acho que é o grande Deus, o Deus soberano, leva-me novamente à sala do trono. Quantos de nós gostaríamos de ir novamente à sala do trono? Ou quantos de nós estão parados, não estão conseguindo tocar Jesus novamente, ou deixar ser tocado por Jesus novamente? Quantos de nós procuram uma outra chance em Cristo Jesus, para que as coisas possam acontecer diferente, para que a nossa vida possa tomar uma outra direção, um outro rumo? E às vezes nós recebemos algo da parte de Deus e ficamos estacionados, ficamos parados no meio do caminho, ou mesmo recebemos uma bênção de Deus e retornamos para aquilo que nós éramos outrora. Retornamos para onde nós não deveríamos ir e tomar uma outra direção. Jesus disse para aquele cego: não entre na aldeia. E muitas vezes nós recebemos a unção de Deus quando nós nos convertemos, recebemos o primeiro toque de Jesus na nossa vida, recebemos a unção de Jesus, somos cheios do Espírito de Deus e começamos a nossa caminhada de fé. E quando nós começamos na nossa caminhada, é necessário uma transformação de vida. E chega um determinado ponto na nossa vida que às vezes nós paramos, às vezes nós negligenciamos, às vezes nós fazemos coisas erradas. E muitas das pessoas que fazem as coisas erradas é por uma única razão: voltarem para a aldeia. E nós vamos entender o porquê Jesus disse: saia e não volte para a aldeia. Você vai encontrar várias opiniões de que aquele homem morava em Betsaida, mas Jesus disse para ele: vai para a tua casa e não entres na aldeia. Então aquele homem não era morador de Betsaida. Aquele morador era talvez do campo, um outro lugar, um outro vilarejo distante de Betsaida, mas ele ia ali por quê? Talvez por causa do seu ganho, para pedir esmola, talvez pedir recursos, nós não sabemos. Mas o certo é que quando Jesus entra nesta cidade, trazem este servo. A primeira coisa que nós vemos aqui é que tinha alguém interessado em alguém. A primeira coisa que nós observamos aqui é que alguém estava interessado naquela pessoa que estava enferma.
Nós vemos que aqueles homens trouxeram aquele cego até Jesus, trouxeram aquele homem necessitado na presença de Jesus. Mas Jesus, olhando para ele, queridos, pensa bem, aí nós vamos encontrar aí dentro da teologia e dentro do pensamento das pessoas: ah não, Jesus queria privacidade. Se ele queria privacidade, ele entrava dentro de uma casa. Ah, Jesus não queria fama, ele saía dali e ia para outro lugar. Mas ele tira aquele cego, pega ele pela mão e o conduz. Quando nós estamos com a nossa visão, presta atenção nisso, quando nós estamos com a nossa percepção ou a nossa visão está falhando, nós precisamos ser carregados por Jesus, porque Ele é a luz do mundo e é Ele que vai nos levar para o caminho certo. É Ele que vai te pegar pela tua mão e vai te dizer: sai da tua aldeia, não fica aí, porque aí é perigoso. E ele toca naquele cego na primeira vez, e aquele cego recobra a sua visão. Provavelmente tenha sido uma doença, ou não se sabe, mas o certo é que quando aquele cego recobra a sua visão, Jesus lhe pergunta: fez alguma coisa? Agora, na presciência de Deus, Jesus não saberia que, ou pelo poder de Jesus, ele não poderia ter tocado na primeira vez e aquele cego ser curado, como Jesus fez tantas curas de uma vez só. Precisava naquele momento ser uma cura progressiva, precisava naquele momento ter 2 toques, precisava naquele momento não ser curado imediatamente, porque tudo estava atrelado ao lugar, estava atrelado ao coração dos homens, estava atrelado a pensamento de pessoas. Mas Jesus não vive pelo pensamento dos homens, e nem isso nem aquilo, mas a sua ação se dá conforme aquilo que nós fazemos, conforme aquilo que nós pensamos, conforme aquilo que nós agimos. Toda a minha ação vai gerar uma reação no mundo espiritual. E se eu dissesse assim: não, mas Jesus é poderoso, Ele pode fazer independente daquilo que eu quero ou não quero? Claro que pode, claro que pode. Já começa que quando eu vim para o reino de Deus, eu estava largado nesse mundo. Quando Deus te chamou, tu estava perdido nesse mundo, e Ele te chamou e Ele te trouxe, e Ele te deu uma primeira oportunidade, Ele te deu a chance de tu começar uma caminhada em Cristo Jesus. Mas muitas vezes nós turvamos a nossa visão, perdemos o foco: quem é Cristo Jesus? Perdemos a percepção do mundo espiritual, irmãos. Nós aprendemos as coisas de várias formas, conhecemos as coisas de várias maneiras, e tem uma das maneiras que nós aprendemos é pela percepção no mundo espiritual das coisas. Interessante que essa semana, na semana passada e nessa semana, conversei com 2 cristãos, 2 crentes de oração na madruga, e um me disse assim: olha, eu estava orando, eu escutei isso dentro da minha casa, e eu sei que era obra maligna. Hoje, meu irmão me disse assim: eu estava orando, eu escutei isso dentro da minha casa. A mesma coisa, 2 pessoas diferentes, em locais diferentes, mas a oração com um propósito, a busca em Cristo Jesus. O mundo espiritual precisa da tua percepção. Jesus vai falar contigo, Ele pode nos advertir de várias formas, mas nós temos que estar atentos, a nossa visão tem que estar aguçada em Cristo Jesus. Jesus toca naquele cego, pega-o pela mão, leva para fora da aldeia, e quando ele pergunta, ele diz: enxergas? Vês alguma coisa? Alguém poderia dizer que aquele homem estava desmotivado, ou que aquele homem estava frustrado? Ele poderia responder num hora entusiasta: sim, Senhor,
já estou enxergando, eu vejo os homens como árvores, já recobrei a minha visão. Mas Jesus disse: não, isso não é tudo, isso não é o melhor que eu tenho para ti. A tua visão, ela precisa ser restaurada, e que muitas vezes, para que haja essa restauração da nossa visão, no tempo real das coisas de Deus, nós precisamos de um segundo toque de Jesus. Precisamos de uma segunda oportunidade de Jesus. Aquele homem foi levado para Jesus para ser curado da sua visão, e houve dois estágios. Jesus poderia ter curado imediatamente aquele homem, mas não o fez, porque ele é Deus, porque ele sabe o porquê das coisas. Ele sabe que naquele momento era necessário um segundo estágio, assim como ele sabe nesta noite que aqui dentro de nós aqui existem pessoas, e talvez até eu mesmo diga: Senhor, eu preciso de uma segunda chance nessa situação, eu preciso retomar, ó Senhor, a minha bênção que ficou para trás, Senhor, eu preciso do segundo toque da tua mão na minha visão, Senhor, para recobrar, ó Pai, para que eu possa enxergar teu mundo, teu reino espiritual, para que eu possa enxergar claramente, Senhor, aquilo que tu tens para mim na vida. E muitas vezes nós não recobramos a nossa visão, muitas vezes nós paramos no primeiro estágio da bênção e deixamos de lado. Jesus quis assim, mas quando nós estamos atentos a Jesus, ou quando nós não largamos a mão de Jesus, ou não saímos de perto de Jesus, fez alguma coisa, já vejo, Senhor, recobrei a minha visão, estou vendo os homens como árvores. Jesus disse: vem cá, rapaz, vem aqui, o que é que está errado? Vamos lá, coloca o segundo toque na visão daquele homem, e naquele momento ele recobra a sua visão total daquilo que ele realmente precisava enxergar, volta ao seu estado natural. Quando nós nos convertemos ao Senhor, nós sentimos a alegria da salvação, sentimos que nós estamos seguros nas mãos de Jesus. Mas e aí, queridos? Muitas vezes nós paramos no meio do caminho, ou deixamos a aldeia influenciar novamente a nossa vida, ou voltamos para dentro da aldeia. O que Jesus estava ensinando ali para os apóstolos é que naquele momento ele poderia curar, mas ele poderia estar dizendo também: olha aqui, discípulos, vai haver um momento que tu vai te converter, tu vais pregar a palavra, as pessoas vão se converter ao meu reino, mas vão precisar do segundo toque do Espírito de Deus na tua vida. Quando nós caminhamos em Cristo, nós precisamos da unção de Jesus na nossa vida, e precisamos da unção do Espírito Santo na nossa vida. A Bíblia não relata que foi isso, mas o porquê Jesus fez assim? Por que Jesus deu esse ensinamento para eles? Eu poderia voltar nos versículos anteriores e te dizer o seguinte: 2 milagres numa única pessoa, 2 questionamentos dentro de uma cidade. Aquela cidade, vai nos versículos anteriores, vai ver os fariseus discutindo com Jesus. E o que os fariseus faziam? Hipocrisia. Porque eles mandavam fazer as coisas enquanto eles mesmos não faziam. Quando eles instruíam as pessoas e eles mesmos não cumpriam aquilo que eles estavam dando ensinamento. Sabe o que é hipocrisia? É a gente levar o discurso para dentro da casa da gente e a gente não fazer o discurso. É a gente levar a palavra e a gente não cumprir a palavra. É a gente falar do reino e não cumprir as coisas do reino. Aquele momento ali houve isso. E depois tem um outro detalhe: era uma cidade tomada por herodianos.
homens e mulheres simpatizantes com Herodes, achando eles que aquele ali era o reino ideal para Israel, enquanto não era. Então Jesus faz duas curas numa mesma pessoa, para mostrar: olha aqui a hipocrisia, não existe aqui, e não é um outro reino, é o meu reino. O poder está no reino de Jesus e não no reino terrestre. A solução, ela vem de Jesus e não do reino terrestre. Quando ele manda aquele homem olhar, a primeira coisa que o homem faz, qual é que é? Olha para o alto. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Talvez fosse isso que aquele homem estivesse pensando. Ele olhou para cima porque ele sabia que era do alto que vinha a solução de todos os seus problemas. Jesus toca naquele homem novamente e ele é curado. Às vezes eu preciso da segunda chance, às vezes eu preciso do segundo toque. Tem coisas que já foram, irmãos, não voltam mais atrás. Tem coisas que é quase que impossível a situação voltar atrás, mas tem coisas que ainda é possível nós retomarmos ou recobrarmos de volta aquilo que nós não recebemos e que era a vontade de Deus que o recebesse. A vontade de Jesus era uma visão total e geral daquele homem, mas no primeiro toque ele ficou satisfeito. Veja os homens como árvores. Já recobrei a minha visão, mas eu não tenho a percepção ainda do que é um homem ainda. Eu vejo eles em movimento só. Mas Jesus dá uma ordem para aquele homem: não entres na aldeia. Muitas vezes quando Jesus fez muitos milagres dentro da Bíblia, curou outros enfermos, mas é nessa cidade que ele faz dois milagres, é nessa cidade que ele faz os dois milagres em dois estágios, e esse homem foi um. Precisou dois estágios. E aí nós perguntamos: por quê? Por que, Senhor? Jesus poderia ter ativado naquele momento ali um milagre, mas precisamos de uma coisa na nossa vida. Se nós deixarmos escapar isso, nós entramos em problemas. Fé. Eu tenho que ter fé que as coisas vão acontecer. Se eu achar que num primeiro momento não aconteceu e eu desistir, a minha fé está ruída, a minha fé está falida. Era isso que ele estava mostrando, era isso que ele estava tentando despertar, talvez naquele homem, porque notem que os homens trouxeram ele pela mão e pediram para que Jesus o tocasse. No meio de uma cidade incrédula, apareceu alguém que conhecia o poder de Jesus. No meio daquele povo, apareceu alguém que estava preocupado com o doente, com o enfermo. A pergunta para nós é: estamos preocupados com aqueles que estão lá fora e estão precisando de ajuda? Estamos preocupados com aquele que precisa de uma oração para que receba uma libertação? Estamos preocupados com aqueles que estão enfermos e precisam levantar do leito? E nós somos os agentes para isso, levar a palavra de Deus. Será que nós estamos preocupados nesse ponto? Ou estamos preocupados com a aldeia? Estamos preocupados com a cidade? Porque aqueles homens herodianos, era isso que eles estavam preocupados. Eles estavam preocupados com a cidade deles. Eles estavam preocupados com o que estava acontecendo dentro da sua cidade. Veio aqueles fariseus para discutir se Jesus estava ou não estava fazendo milagres, se era assim ou se era assado. Essa é muitas vezes a preocupação das pessoas, mas não levar a palavra, não levar a cura, não levar, isso é um erro. Nós fomos chamados para anunciar as boas novas do reino de Deus. E no meio daquela cidade incrédula, aparecem aqueles homens que tomam aquele cego e levam-nos, aquele cego. Aquele milagre foi uma progressão.
Isso é uma lição espiritual, não só para os discípulos da época, mas para nós. Precisamos do segundo toque na nossa vida. Ó, leva-me à sala do trono, leva-me na mente, Deus, para a sala do trono. Eu preciso ter um encontro contigo na sala do trono novamente, Deus. Eu preciso do teu toque para que a minha vida mude. Outra coisa é o seguinte: queremos muitas vezes a ação de Jesus de imediato. Não é assim. Jesus faz uma parte e deixou, está enxergando. Nós temos que deixar Jesus agir na nossa vida, no tempo dele, no momento dele, da maneira que ele acha melhor para a minha vida. Tudo tem um tempo na nossa vida. Todas as nossas lutas e tribulações têm um tempo, está marcado esse tempo. Nós temos que deixar o Senhor agir, mas precisamos deixar com fé, agir com fé, esperar em Jesus com fé, e a fé te leva para um outro campo que chama-se paciência. O salmista escreve e ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e escutou a minha voz, ou escutou a minha oração. Se nós estamos precisando algo hoje, nós temos o segundo toque de Jesus, o segundo toque de Jesus, mas precisamos esperar. A maneira que ele vai fazer é a maneira dele, não a nossa maneira. Como eu te disse, nós podemos aprender de várias formas nesta vida. Podemos aprender pela percepção dos nossos sentidos. Podemos aprender, e isso é a base dos nossos ensinamentos, das nossas experiências diárias. Meu sentido aqui, ó, aprendendo como é que se mata a sede. Isso é ensinamento da minha vida. Então eu já sei que para matar a sede eu tenho que beber água, é sentido. Muitas vezes nós aprendemos a base das nossas experiências nesse sentido. Temos a ciência também, mas a ciência muitas vezes atropela, ultrapassa os nossos sentidos, e aí nós começamos a não entender. Mas também podemos aprender pela razão. Quer ver uma coisa? Pela razão. Jesus cura. E aonde está a nossa confiança que Jesus cura? A razão diz que ele cura, mas aonde? Aqui dentro. A razão me diz que ele opera milagres e maravilhas. E como isso não acontece na minha vida? Como isso não acontece no meu viver? Porque eu não deixo as coisas acontecer, porque está faltando fé. E aí, quando nós estamos neste campo, nós temos que entrar no campo da percepção espiritual das coisas. Estava falando com o irmão que estava dizendo: você estava orando, eu estava sentindo que tinha um acampamento dos bichos atrás de mim. E é verdade, é verdade. Quando nós entramos na batalha espiritual, quando nós entramos em oração, a diabada toda fica atenta para ver o que a gente está falando, para ver o que a gente está orando, o que a gente está pedindo. O mundo espiritual é isso, a gente tem que ter a percepção, e a percepção nossa, quando atinge esse nível, é levantar as mãos e dizer assim: ô capeta, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Mesmo que ele te afronte com poder, força, mesmo que ele te afronte com força, ele não pode te tocar, porque tu é comprado, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Então nós aprendemos de várias formas. Nessa forma os apóstolos aprenderam ali, e são lições que nós também precisamos aprender na nossa vida. Não se deve procurar sinais, irmãos. Não se deve sair por aí procurando sinais. Nós temos que usar a fé na nossa vida. Conheço muita gente que sai atrás de sinais, atrás de milagre, atrás disso, atrás daquilo. A vida deles é toda bagunçada. Sabe por quê? Porque mexe com o entendimento aqui, ó.
A pessoa tem que agir por fé, conhecimento da palavra de Deus e agir por fé. Deixa a palavra entrar no nosso coração, deixa a fé agir, que tu vai aprender as coisas de Deus. Deve confiar sempre em Jesus. As nossas necessidades têm que ser confiadas em Cristo Jesus. Alguém pode dizer assim, mas aquele século não tinha nada a perder, era tudo ou nada, ou ia dar certo ou ia dar errado. Talvez ele pudesse pensar assim, mas acredito que não, senão não teria ido, não teria se deixado levar pelos seus amigos e nem por Jesus, quando pegou na sua mão e levou para fora da aldeia. Quando nós temos a nossa percepção em Cristo Jesus, nós devemos confiar, saber que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Qual a tua oração? Alguém poderia dizer assim, Senhor, eu preciso de uma nova chance. E eu te digo que tem aqui, preciso de uma outra chance. Eu preciso mudar isso aqui. Eu fiz assim, eu preciso fazer assim. Hoje eu sei que eu errei. Eu preciso de uma nova chance nessa área. E aí o Senhor nos dá uma segunda unção, um segundo propósito, um segundo toque na nossa vida. E é hora, é hoje, é hora da segunda unção na tua vida, meu irmão. Quando a nossa visão espiritual começa a ficar afetada, escurecida, nós corremos risco. Começamos a ver coisas boas lá fora, enquanto que lá fora há impiedade. Começamos a olhar para dentro da aldeia e nos sentir atraídos para dentro da aldeia. E lá só tem impiedade, só tem maldade. Aí Jesus diz assim, não entre na aldeia. Não entre na aldeia. Quantos de nós não têm a percepção disso? Quantos de nós se converteu e volta a fazer as mesmas coisas do passado? Quantos de nós se converteu e leva a mesma vida do passado? Sabe o que é voltar para a aldeia? É exatamente isso. Exatamente isso. Sentir-se atraído pelas coisas da aldeia, sentir-se atraído por outras coisas e não pela obediência à palavra de Deus. Ou porque você acha que Jesus disse, não voltes para a aldeia. Aquilo foi uma ordem. Ele não pediu, ele disse assim, olha, se tu puder, se tu sentir na tua alma, se o teu coração deixar, tu talvez faça um esforço, não volte para a aldeia. Não, não entres na aldeia. Não entres na aldeia. Por que não entres na aldeia? Porque Jesus não queria que aquele homem voltasse para lá. Quando nós nos sentimos que as nossas percepções espirituais estão falhando, quando nós não enxergarmos mais a iniquidade neste mundo e começarmos a ser atraídos pela sabaderna que está aí fora, começar a ser atraído pelo lixo, pelo nojo que há dentro da aldeia, então eu vou te dizer, nós estamos feridos espiritualmente, estamos falidos espiritualmente quando nós começamos a ser atraídos para dentro da aldeia novamente. Precisamos da segunda unção para que a nossa vida se renove novamente. Precisamos. Ficamos insensíveis, irmãos, quando retornamos. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que aquele está limpo, limpe-se mais. E aquele que está sujo, suje-se mais. Opa, estava limpo, agora está começando a se sujar. Volta para a aldeia, volta para de onde tu saiu, começa a caminhar no meio daquilo novamente, e aí nós vamos ver a palavra de Deus se cumprindo na nossa vida. Diz assim, aquele que está limpo, limpe-se mais, o que está sujo, suje-se mais. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, a nossa vida vai perder. Nós vamos perder a nossa salvação, nós vamos perder o segundo toque de Jesus, nós vamos perder a nossa percepção espiritual, nós vamos perder, não vamos estar firmados. Mas Jesus
Jesus é amor. E como nós gostamos desse versículo, Jesus é amor. E por Jesus ser amor, muitas vezes nós nos sentimos no direito de fazer coisas que ferem esse amor, que ferem a Jesus de Nazaré. E ele deu uma ordem, não entra. A vontade de Jesus naquele momento ali era que os pecadores fossem conduzidos por ele, que houvesse mais gente dentro daquela cidade, que trouxesse pecadores, que trouxesse enfermos, que trouxesse necessitados para a presença dele. E não aconteceu isso. Jesus espera de nós que nós venhamos a trazer pessoas para a presença dele. Quantos de nós têm pregado para pessoas que não conhecem o Evangelho? Quantos de nós têm orado por alguém que está enfermo? Quantos? Ou será que nós estamos preocupados somente conosco? A esperança de Jesus, nós sabemos disso, mas nós temos que levar isso adiante. Nós temos que mostrar para as pessoas. Jesus deixou claro isso, que nós devemos levar os pecadores para a presença dele. Devemos levar as pessoas para a presença dele, para que a visão possa melhorar. Jesus não quer que a nossa visão seja parcial, irmãos. Eu recebi Jesus, estou bem, glória, aleluia, glória a Deus, e eu continuo meia boca. Continuo fazendo coisas assim e coisas assado e servindo a Jesus. Jesus não quer isso. Ou somos crentes, ou não somos crentes. Ou tu é crente ou tu é frio, ou tu é quente ou tu é frio. Jesus abominou quando ele disse assim: o morno eu vou vomitar da minha boca. Eu não quero saber do morno, eu vou vomitar da minha boca. Eu quero crente quente. Eu quero pessoas convertidas comigo no meu reino. Quem está limpo, limpe-se mais. Quem quer Jesus, busque mais. A vida do crente é crescimento e não estacionamento. É crescimento. Precisamos de crescimento na nossa vida. O segundo toque é para aqueles que precisam. Queridos, imagina só, os anjos queriam pregar a palavra. Os anjos queriam pregar. Isso aqui que eu estou fazendo hoje era a vontade dos anjos. Deixa nós falar desse Evangelho. Deixa a gente pregar o Evangelho lá fora. Deixa a gente levar as notícias de boas novas do reino, Senhor. Não. Olha o privilégio. Além de sermos salvos, Ele nos deu uma tarefa, um privilégio que os anjos queriam fazer. O reino de Deus ia ser propagado por esses anjos, mas Jesus disse assim: não, isso é para aqueles meus que são escolhidos, aqueles que eu estou resgatando, eles é que vão levar as notícias de boas novas. E aí a pergunta é: o que nós temos feito? Tem cadeira vermelha de montão aí, tem cadeira vazia de montão. Vamos lá, por que não entra na aldeia? Por que Jesus saiu da aldeia? Primeira coisa, aquele lugar era um lugar de incredulidade, era um lugar de afronta, era um lugar de hipocrisia, era um lugar onde eles trocavam a glória de Deus para a glória de homens. Aí Jesus diz: aí nessa cidade tu não entra, aí neste meio aí tu não fica. E Jesus poderia ter operado um milagre em praça pública, para que todos pudessem ver. Por que não fez? Sabe por quê? Porque ele já havia feito isso antes. Ele já havia pregado o Evangelho, já havia anunciado as boas novas, e o povo fazendo o quê? Discutindo tereteté entre os fariseus e os herodianos, achando que aquela cidade foi edificada e Herodes ia ser um rei. E aí, Jesus não fica. Jesus disse assim: aqui nessa cidade não fica. Aqui nessa cidade, dentro dessa cidade, eu não faço mais milagre. Irmãos, é caso sério. A oportunidade que aquela cidade teve, ela
ela jogou fora. Ela jogou no lixo a oportunidade de ver o nome do nosso Deus ser glorificado e exaltado. Quantas pessoas jogam uma oportunidade fora? Nossa salvação, Ele nos chamou, voltamos para dentro da aldeia, com as mesmas práticas de antes, com os mesmos hábitos de antes, voltamos para dentro da aldeia. E aí saímos de dentro da aldeia e dizemos: eu sou de Jesus, eu sou um cristão, mas eu volto para a aldeia. Quando Jesus disse: não entre na aldeia, irmãos, sabe por que Jesus também disse para não voltar lá para trás? Sabe por quê? Porque aquela cidade foi decretada em juízo. Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, que antes, se tivessem sido feitos milagres em Sodoma, eles teriam se convertido. E vou dizer mais para vocês, disse Jesus: no dia do juízo vai haver menos rigor para Sodoma do que para vocês. Jesus, o que eles fizeram? Sabe o que eles fizeram? Incredulidade, hipocrisia. Disseram que aceitavam o Evangelho e questionavam o Evangelho, deturpavam a palavra de Deus, não se seguraram longe do pecado, mas houve admiração pela aldeia, houve admiração pelaquilo que eles faziam naquela cidade. E Jesus pega aquele jovem ou homem maduro, eu não sei, e cura ele e diz assim: meu filho, vou te dar um recado, não volte para a aldeia. Sabe por quê? Lá está a iniquidade, lá está a maldade, e lá está o decreto de juízo. Se o teu coração voltar de onde tu saiu, tem decreto de juízo. Se nós não recebermos o segundo toque para ampliar a nossa visão espiritual, para ampliar aquilo que Deus fez para a nossa vida, nós corremos sérios riscos de perder e de ficarmos no meio dessa aldeia quando Jesus vier buscar a sua igreja. A aldeia lá fora. Precisamos ter uma vida com uma percepção do que é o mundo espiritual bem clara e saber quem é Jesus na nossa vida. Quem é Jesus na tua vida? Aquilo que Jesus é para ti é o que tu é para Jesus. É claro e óbvio, se tu busca Cristo de todo o teu coração e tu quer servi-lo de todo o teu coração, o Senhor vai olhar e dizer: esse é servo, esse é discípulo. Agora, se levamos meia boca, ele vai dizer assim: olha, os bons não vão vomitar, eu não quero saber disso. Ou é crente ou não é crente, ou está na cidade ou sai da cidade. Ah, mas como é que eu vou sair da cidade? Pastor, eu moro aqui dentro. Sai de dentro desse costume, sai de dentro deste hábito, sai do meio dessa idolatria que chama-se dinheiro, sai do meio disso tudo, coloca a tua vida no altar do Senhor e busque a presença de Deus. Irmãos, e olha só, a gente sai da casa da peça. Daquela cidade ali saiu André e Pedro. Deus disse assim: mas não pode não. A cidade que Jesus sempre andava e que ficava lá, Cafarnaum, é Cafarnaum. Tu te elevas no teu coração, isso vai ser destruída, tu vai ser abatida. Irmãos, tem coisas que Deus, Ele já decretou juízo. E nós vamos olhar para as coisas, é o orgulho, é a arrogância, mas eu não sou orgulhoso. Quando tu contende com Deus, tu é orgulhoso. Quando tu diz que a palavra não tem razão, tu é orgulhoso.
o toque de Jesus na tua vida vai abrir a tua visão espiritual. O toque de Jesus na tua vida vai consertar as coisas. E eu vou te dizer uma coisa com toda certeza. Com toda certeza. Precisamos do segundo toque de Jesus. Precisamos restaurar muitas coisas na nossa vida. E materialmente, o Senhor quer nos dar uma nova oportunidade em determinadas coisas. São duas coisas que o Senhor tocou no meu coração na sexta-feira aqui na oração. Uma, precisamos da segunda unção na nossa vida. Precisamos do segundo toque, uma segunda oportunidade de Jesus. Senhor, eu quero retomar. Eu fazia isso, não faço mais. Estou parado. Eu preciso retomar. Senhor, eu preciso disso. Eu preciso ser curado, completamente curado. Eu não quero mais uma parte do meu corpo curado. Eu quero todo o meu corpo curado. Eu preciso receber da tua bênção, Senhor. Eu perdi isso aqui. Eu perdi isso. Mas eu quero o segundo toque. Eu quero fazer as coisas diferentes. E eu te digo com certeza: o Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele tem cuidado de ti. O Senhor tem cuidado da sua igreja. Se Ele fala, é porque Ele quer consertar. Se Ele fala, é porque Ele quer te dar o segundo toque na tua vida. Ele quer que seja abençoado. Tu pode escolher a área da tua vida. Tu pode escolher a área. Senhor, eu preciso de uma nova oportunidade. Mudar isso aqui na minha vida. Senhor, eu preciso de uma nova oportunidade. Eu perdi isso, Senhor, eu quero retomar. Senhor, eu preciso de uma nova unção. Minha vida espiritual tem que ser retomada novamente, Senhor. Eu preciso do segundo toque. Amém, queridos? Essa é a vontade de Jesus. O melhor de Deus ainda está por vir, pode ter certeza. Toda essa nossa jornada nessa vida, toda a nossa caminhada cristã, ela lida com processos. Presta atenção. Toda a nossa caminhada cristã lida com processos. Nós passamos por vários processos e lidamos com processos todos os dias. E processo nos leva para uma coisa: mudança. 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 Saia da aldeia. Não entre na aldeia. Não volte para as coisas do passado. Não volte para aquilo que é pecado. Ah, mas eu não adultero, eu não faço. Irmãos, iniquidade é pecado. Iniquidade é pecado. Qualquer tipo de pecado é pecado. Não tem, para Deus não tem tamanho de pecado. Pecado é pecado. Pecado é errar o alvo. Isso é pecado. O meu alvo é Jesus, o teu alvo é Jesus. Quando nós erramos esse alvo, nós estamos em pecado. O nosso alvo é ser adorador de Deus. Quando nós não queremos adorar, quando nós queremos ir para outros lugares, queremos que o nosso coração seja satisfeito na aldeia, e esquecemos de adorar o nosso Deus, que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Mas Ele quer te dar um segundo toque. Ele quer que você seja bem sucedido em todas as coisas que tu fizer. Quando nós... Sabe qual é o caminho do sucesso em Deus? Oração, submissão, leitura da palavra, fé. São caminhos de sucesso. Mas o caminho de derrota também tem um processo e tem caminhos. Não ensinar o que se sabe. O fracasso na nossa vida. Não praticar o que se ensinou é fracasso na nossa vida. Ensinamos os filhos e não praticamos. Queremos que os filhos orem e nós não oramos. Queremos que os filhos façam, mas nós não fazemos.
Queremos ensinar, mas nós não somos ensináveis. Queremos estar de pé, mas não queremos estar sentados. Queremos aprender de outro jeito às vezes. Quer ver uma maneira de nós errarmos? O Senhor te pergunta assim: o que queres que eu te faça? E a gente não diz. A gente não pergunta para Deus as coisas. A gente não diz: Pai, me esclarece isso aqui, me ajuda, me dá a tua graça, Pai, fala comigo, pergunta para Deus. Erramos quando não perguntamos, erramos quando não ensinamos, e erramos quando não praticamos o que ensinamos. Erramos, mas o Senhor tem uma segunda oportunidade para ti hoje. Não tem a segunda chance. Vamos colocar de pé. Pratique a palavra do Senhor. Viva a palavra do Senhor. Ele disse assim: então começou ele a lançar em rosto das cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haverem arrependido. Quando falta arrependimento, ofensa a Deus, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fosse feito os prodígios que em vós se fizeram, havia muitos que teriam arrependido, com sacos e com cinzas. Por isso, eu vos digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo, do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatido até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Entendeu por que não é para voltar para a aldeia? Porque vai haver juízo, e quando o nosso coração está na aldeia, estamos com o juízo decretado sobre a nossa vida. O Senhor te levou para um outro patamar. Na Nova Jerusalém é o que tem que estar no teu coração. E se a Nova Jerusalém está no nosso coração, então nós estamos no caminho certo. É hora de recebermos a segunda unção, a segunda oportunidade de Deus na nossa vida.